Oi gente, eu sou a Lígia, eu finalmente criei coragem para criar esse canal, para compartilhar com vocês algumas das leituras que eu faço. E hoje eu trouxe Carandiru, do Drauzio Varela. Esse livro vendeu mais de 500 mil exemplares, ele inspirou filme e ele me marcou muito, na verdade. Ele foi uma indicação de uma amiga, a Cíntia. Obrigada, Cíntia. E ele, na verdade, tem três, é uma série, né? São três livros. Esse é o primeiro, Carandiru. O segundo é Carcereiros e o terceiro é Prisioneiros. Mas eu vou falar hoje especialmente desse primeiro, que foi o que me marcou mais, assim. Bom, pra quem não sabe, Estação Carandiru é uma casa de detenção, a maior casa de detenção do país. Na época, né, ela tinha mais de 7 mil presos e ficava em São Paulo. Em 1992, a gente teve o massacre do Carandiru, né, onde muitos presos foram mortos violentamente. E depois disso, a casa de detenção fechou, ela foi implodida. Mas durante o período que o Drauzio Varela trabalhou lá, ele escreveu esse livro. E o livro ele é narrado tanto na visão do próprio Drauzio, quanto na visão dos presos e das pessoas que ele entrevistava durante a estadia dele lá. Inicialmente, ele foi para a Estação Carandiru para fazer um projeto sobre AIDS, conscientização da AIDS. Até então, o crack era a droga que os presos mais utilizavam, principalmente via por agulhas, né? E o fato deles usarem as agulhas muitas vezes contaminava, porque eles não tinham esterilização, nenhum tipo de preocupação com a higiene daquela agulha. Então um preso passava para o outro e aí foi gerando um grande surto de AIDS na cadeia. E ele foi criar esse trabalho voluntário lá na Estação Carandiru para conscientizar os presos, conscientizar sobre as formas de prevenir a AIDS e, enfim, outros métodos indicados. Só que quando ele entrou nesse mundo, né, ele até relata no livro que desde o início ele tinha uma curiosidade desde criança sobre esse mundo do crime, sobre essa vida do cárcere, coisa que ele matava, né, sua curiosidade, ele alimentava esse seu vício, essa curiosidade com filmes de polícia e ladrão, com filmes de cadeia que ele assistia quando era criança. Mas ele disse que sempre sentiu essa necessidade em si. Ele nunca teve a intenção de entrar para a vida do crime, né? Mas ele sentia isso dentro dele. Então, o fato de surgir essa oportunidade dele como médico atuar numa área como essa, mesmo que voluntário, para ele era como saciar um desejo interno que ele tinha. Bom, e o livro é repleto de diálogos, repleto de depoimentos. Ele começa contando um pouco sobre o contexto, né, do Carandiru, explicando o que é, e ele narra o dia a dia dele, a chegada dele, como era a relação dos guardas com os presos, como é que funcionava o estilo de vida dos presos, como é que funcionava a cozinha da prisão. Ele conta os trabalhos, muitos presos têm seus próprios trabalhos, né, na prisão para poder ganhar dinheiro e até diminuir o tempo de pena, e aí ele vai contando a relação, o dia a dia desses presos. Acho que o mais chocante é que você imagina que o preso é uma pessoa assassina, um monstro horrível, uma pessoa que não sabe conversar. Mas ao longo do livro você vai vendo que são seres humanos e que muitos deles estão lá, na verdade, porque não tiveram outra opção. Então, ele começa a contar as histórias das pessoas que estão lá. Então, tem casos de pessoas que estão lá porque mataram um amante da mulher, tem história de pessoas que traficavam e tudo mais, e realmente crimes pesados e horríveis. Mas também tem história de pessoas que não tinham o que comer e que roubaram uma comida no supermercado e acabaram sendo presas por isso. Então, o mais impactante desse livro é você encontrar esses diálogos, essas narrativas dessas pessoas e meio que você acaba se conectando com a história dessa pessoa, você se apega àquela pessoa, o jeito que ele narra esses depoimentos faz você entrar nesse mundo, você imagina estando lá. Então é muito impactante, principalmente você conhecer a realidade dessas pessoas e ver por que elas estão lá. E também nesse livro, apesar de, até diz aqui atrás, né, um livro de histórias, não de medicina. Apesar disso, ele narra bastante momentos em que ele estava no consultório médico, né, e aí chegavam presos pedindo tratamento. Muitos deles às vezes inventavam doenças para eles poderem serem transferidos de pavilhão, né? Que ele explica muito essa relação dos pavilhões do Carandiru, né? São 9 pavilhões, se eu não me engano, e cada pavilhão era conhecido por uma coisa. Então tinha o pavilhão 5, o pavilhão dos estupradores, das pessoas que até os próprios presos condenavam os tipos de crimes cometidos por eles, né? Tinha o pavilhão dos loucos, digamos assim, que era a ala psiquiátrica.
o pavilhão dos remanescentes, os que acabaram de chegar, que normalmente, de acordo com os guardas, eram os que causavam mais problemas. Então ele vai narrando essa relação dos pavilhões, como é que cada preso tinha essa relação com o seu pavilhão, meio que sua casa, né? E é muito interessante. O livro, ele também tem várias imagens. Eu me surpreendi muito quando eu fui ler. Ele mostra a cela o quarto dos presos, a relação. Então ele mostra o banheiro. Aí tem muitas imagens que tem figuras santas, religiosas. A relação do dia a dia mesmo, como eles transformavam a cela, o lugar em que eles moravam, na casa, apesar das condições, né? E o livro também uma crítica à situação presidiária do país, em que eles não têm as mínimas condições. Ele narra que em algumas celas sentia um cheiro tão azedo, um cheiro tão ruim, que ele diz que tocava na alma dele e voltava. Então os presos lidavam com isso todos os dias. No final do livro, o Drauzio Varela, ele fala justamente do massacre do Carandiru, que até então, divulgado para a imprensa, e a afirmação oficial, né, da polícia na época, dos guardas da época, foi uma coisa, e o que os presos dizem na verdade é outra. Então ele contou o que a gente sabe, teoricamente, dos oficiais, mas o fato dele ter entrevistado os presos, entrevistado as pessoas que estavam lá, que passaram por aquilo, dá uma nova cara à história. Na verdade, nada do que aqueles oficiais falaram aconteceu. Uma passagem do livro, logo depois que o massacre aconteceu, os policiais simplesmente entraram e assassinaram milhares de presos. Se eu não me engano, oficialmente o número é 150, mas os presos dizem que foram mais de 250, porque muitos deles desapareceram e nunca mais voltaram, e ninguém sabe o paradeiro, com certeza mortos, né? Fora os feridos. E aí ele entrevista um dos presos que estava no massacre, e ele diz que quando a chacina acabou, o corredor da prisão ficou encharcado de sangue. Os policiais, né, os oficiais fizeram uma fila, mandaram todos eles voltarem para dentro da prisão para ficarem dentro das celas. E aí o oficial falou: quem me sujar de sangue vai morrer. E ele disse que o medo era constante, porque era tanto sangue no chão que tipo eles escorregavam, que o sangue espirrava, né? Querendo ou não, o sangue espirrava. E um dos amigos dele, sem querer, tropeçou e acabou espirrando sangue na calça, né, no pé e na calça do oficial. E o oficial simplesmente puxou a arma e atirou nele na frente de todo mundo. E ainda falou pra ele, o cara que estava relatando essa história, pra ele carregar o corpo do amigo. Inclusive, o relato desse cara me marcou muito, assim. Os oficiais fizeram os próprios presos carregarem os corpos dos que foram mortos. E na hora que ele foi carregar, um dos policiais chegou pra ele e falou assim: ei, tu mata a polícia, né, que eu tô sabendo, você mata policial. Aí ele: não senhor, eu nunca matei um policial. Matou sim. Aí ficou nessa. E aí acabou que ele conseguiu convencer o guarda de que ele nunca tinha matado um policial, porque o guarda falou que ele parecia o irmão dele. Então foi essa semelhança que meio que salvou a vida dele, porque se ele não fosse parecido com o irmão do guarda, o guarda provavelmente ia atirar nele. E esse cara contou que, tirando ele, todos os outros carregadores, todos os outros presos que carregaram os corpos dos mortos, desapareceram, nunca mais voltaram. Bom, esse meu relato não é nem metade do que esse livro representa, né? Tem muito mais situações, tem muito mais diálogos, muito mais críticas, muito mais coisas que devem ser ditas, mas para no vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Mas é uma leitura que eu recomendo demais. Ela abre a nossa visão de mundo, nossa perspectiva. É uma leitura leve, apesar do tema ser pesado, é um livro que você lê muito rápido, porque é muito interessante. E eu recomendo também, se você já leu esse, conhecer os outros 2 livros da série. E se você ainda não leu, conhecer, né, da Companhia das Letras, esse livro é muito bom. E deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. E também perguntar pra vocês qual livro vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários também. Bom, então é isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau!